meu nome é André Conte, eu sou editor da Companhia das Letras, editor de literatura e quadrinhos, e um dos autores que eu edito é o George Orwell, autor de A Revolução dos Bichos, um dos livros mais importantes e emblemáticos do século XX, né? O George Orwell foi talvez o escritor que mais capturou o pós-guerra, né, o pós-Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, do fim da Segunda Guerra Mundial. Houve uma polarização no mundo entre União Soviética e os estados em torno da União Soviética e os Estados Unidos e os seus aliados, né, conhecido como a Guerra Fria. E o Revolução dos Bichos foi um romance lançado em 1945, né, e ele, de certa forma, antecipa questões que iriam surgir durante a Guerra Fria. O George Orwell era um escritor político, um jornalista, um dos jornalistas mais importantes já de seu tempo, mas também um combatente político. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola do lado da esquerda, né, contra a ditadura, e então era uma pessoa extremamente politizada. E se dizia um socialista democrático, quer dizer, ele era um homem de esquerda, socialista, mas ele não apoiava o regime que estava acontecendo na União Soviética após a ascensão do Joseph Stalin, o ditador sanguinário que matou milhões de pessoas. Então ele escreveu A Revolução dos Bichos como uma forma de, num romance, né, ele até queria chamar o livro de um conto de fadas, A Revolução dos Bichos, um conto de fadas. Num romance que lidasse com questões, ficcionalmente, com questões políticas da sua época. Então o livro, famosamente, trata dessa granja, onde os animais estão sendo oprimidos por esse fazendeiro, e eles fazem uma reunião e decidem que eles vão derrubar os humanos, tirar os humanos dessa fazenda, e que eles vão ter uma fazenda igualitária, onde todos os animais são iguais e têm os mesmos direitos. Então eles expulsam esses seres humanos da fazenda e começam a gerir a fazenda eles mesmos. E por um momento aquilo funciona, tem mais comida, tem menos trabalho, todo mundo leva uma vida mais ou menos igual, de direitos iguais. É claro que, como nesse tipo de situação, dois animais, os mais inteligentes são os porcos, o Bola de Neve e o Napoleão, eles começam a tomar conta da situação, e mandar nos outros animais e criar privilégios para eles. Então, se no momento todo mundo tinha acesso aos mesmos alimentos, eles passam a ter uma cota diferente, um tipo de comida diferente, e vai se formando um estado de privilégio em torno do Napoleão, do Bola de Neve e dos porcos, e do círculo íntimo deles. Aí ocorre uma briga entre o Napoleão e o Bola de Neve, e o Bola de Neve vai mandá-lo embora, ele vai embora da fazenda. E a partir daí, ele vira um inimigo, assim, ele vira uma pessoa de dentro da comunidade animal, mas que se torna um pária, um vilão. Então tudo que acontece, eles vão construir um moinho, cai o moinho, foi o Bola de Neve. Eles vão fazer uma coisa, dá errado, foi o Bola de Neve. O Bola de Neve vira uma espécie de vilão do livro. Enquanto isso, Napoleão, obviamente, vai usando esse inimigo imaginário para manipular os outros animais, manipular o medo dos outros animais e fazer com que as pessoas o respeitem mais e, claro, deem mais poder para ele. Com o tempo, inclusive, ele vai ficando mais humano, ele começa a andar sobre duas patas, eles começam a adotar hábitos humanos, que era o ponto de partida da Revolução dos Bichos, era não adotar hábitos humanos, né? E ele vai, aos poucos, se consolidando no poder enfim, dominando aquela comunidade animal. O George Orwell escreveu esse livro para condenar os efeitos do stalinismo, né? Joseph Stalin foi o governante que assumiu a União Soviética depois da morte do Vladimir Lenin, que era o herói da Revolução Soviética, e ele fez exatamente isso, né? Ele transformou pessoas como o Trotsky, né? Que muita gente diz que o Bola de Neve é o Trotsky, que era um partidário da Revolução, e ele transforma esse sujeito num vilão, manda ele para fora da União Soviética, e tudo passa a ser também atribuído a esses supostos inimigos do Estado. Então, quer dizer, é um livro que ele foi feito como uma crítica a um regime sanguinário por um homem que, de certa forma, apoiava os ideais mais puros daquela revolução. Ao longo dos anos, aconteceu uma coisa curiosa com o livro, é que ele foi
tomado como um livro anticomunista. Então, nos Estados Unidos, tinha-se a lenda de que a CIA distribuía o livro, tinha uma série de lendas em torno do livro, mas ele era conhecido como um livro anticomunista. O que, de certa forma, fere um pouco a reputação do Orwell, porque o Orwell era um socialista, né? O livro, eu acho que é um livro maravilhoso e que pode ser lido até hoje, ele transcende essas questões, né? Ele está além da... Claro que o próprio Orwell admitia que era um livro sobre stalinismo, há questões concretas aí, mas como todo bom livro, né, como todo clássico, o clássico é aquele livro que avança o tempo, né? Ele para de dizer a respeito de uma coisa específica e vai dizer sobre outras coisas, né? Sobre outras realidades. Não por acaso, outro livro do George Orwell, o Big Brother, deu no programa de TV. Esse tipo de coisa acontece com os clássicos, né? Eles extrapolam as intenções dos autores. E o Revolução dos Bichos dura, não porque ele seria um suposto livro contra o comunismo, o que ele de certa forma não é, né? Ele é contra o stalinismo, mas porque ele é uma parábola sobre o poder, né? No fim de tudo, ele é uma sátira, uma parábola do poder, das relações de poder entre as pessoas, de como um determinado tipo de poder e de atitude domina outros grupos sociais. Então ele funciona hoje, ele é lido hoje, não porque a gente tem medo de o Brasil virar comunista, como os americanos que liam esse livro na década de 50 e 40 provavelmente tinham. Ele é uma parábola sobre os perigos do poder, a sedução do poder, como a gente abandona os nossos ideais, por muito menos do que a gente imagina às vezes. E é por isso que ele é um livro atual, e é por isso que ele é um livro lido hoje no mundo inteiro e comentado e discutido, apesar de ser, no fim das contas, mesmo um conto de fadas. Bom, agora eu vou ler um trecho do livro, que são os 7 mandamentos que os animais fazem quando eles decidem tomar o poder na fazenda. Os 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal e, principalmente, todos os animais são iguais. A grande coisa é que quando eles começam a mudar, essa frase final muda maravilhosamente para todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Espero que vocês aproveitem a leitura e se divirtam e pensem a respeito das questões do livro.